Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar e nos regozijar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional semanal que a gente faz por este livro, Amando a Deus. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para a semana 35, glória a Deus. Vamos lá? Deus Salvador. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Salvador Jesus Cristo. Tito 2,13. O salário do pecado é a morte. Romanos 3:10 a 23 e 6:23. E pela Bíblia identificamos 3 tipos de morte, embora sejam apenas facetas da mesma morte. Em primeiro lugar, o pecado nos matou espiritualmente. Essa morte está no fato de que nos afastou de Deus e perdemos a comunhão com Ele. O pecado nos condenou irremediavelmente a um estado mortífero, irremediável e deplorável. O pecado em nossa vida é sinônimo de miséria espiritual. Em segundo lugar, o pecado causa morte física e este é o segundo tipo de morte que sofremos. Quando uma pessoa morre, ela recebeu o salário físico do pecado. Doenças físicas e emocionais são resultantes do estado caído em que nos encontramos. Em terceiro lugar, o pecado causa morte eterna, sendo este o pior tipo de morte causada pelo pecado, e a condenação no lago de fogo, eternamente banidos da face amorosa do Senhor. Mediante isso, podemos perguntar: quem nos salvará? Deus é o Salvador. Ele decidiu nos salvar por amor, para louvor da sua glória e graça. Deus nos salvou para isso, e para isso foi um processo. Deus nos salvou e para isso um processo foi efetuado para nos alcançar. Alguns chamam os trâmites de processos de elos e de ouro da salvação. Em termos teológicos, isso é chamado de ordem da salvação, que são distinções dentro do ato salvador de Deus. Embora a ordem possa variar, segundo o autor geral, os mestres bíblicos nos apresentam a seguinte ordem e incluímos aqui neste devocional um pensamento sobre cada um deles. Eleição, quando Deus nos escolheu, embora estávamos ainda no pecado. Predestinação, é quando Deus nos destinou para sair do pecado. Vocação, é quando Deus nos chama a sair do pecado. Regeneração é quando Deus nos livra do poder do pecado. Arrependimento é quando Deus nos capacita a sentir tristeza por causa do pecado. Justificação é quando Deus remove a culpa do pecado. Conversão é quando Deus tira a gente do caminho do pecado. Adoção, é quando Deus nos tira da filiação do pecado. Santificação é quando Deus nos tira sobre nós a influência do pecado. Glorificação, quando Deus nos tira da presença do pecado. Pergunte-se: amo ao Deus que fez tantas coisas por mim e em mim para me salvar? Eu quero te falar algo muito sério nessa manhã. Se você entregou sua vida para Jesus, alguma transformação você tem que ter. Eu entreguei, minha vida é a mesma. Não, você não entregou de fato. Porque entregar-se ao Senhor é abandonar o pecado. É você sair dessa vida de pecado contumaz. Eu acredito fortemente que não tem ninguém na face da terra que não tenha do que se arrepender. Se você não for um homem, uma mulher de arrependimentos, se você não for um homem ou uma mulher com arrependimento no seu coração, porque você está no caminho do pecado. Nós precisamos entender que a nossa trajetória terrena é uma trajetória de arrependimento de pecados ou de devassidão. Se você não está se arrependendo dos seus pecados, você está na esfera ai meu Deus, fugiu a palavra. Do pecado. Acabei de falar e fugiu. Mas enfim, o que eu e você precisamos saber nessa manhã e nos conscientizar é quando é que entregamos o nosso coração para o Senhor. O pecado precisa sair da nossa vida.
Ah, então agora você é assim, maravilhosa, cheia de florzinhas, de borboletinhas. Não. Você vai olhar para suas misérias e tentar lutar todos os dias para vencer as suas misérias. Você precisa olhar para a vida com o olhar de Cristo. E você só vai aprender a olhar para a vida com o olhar de Cristo quando você conhecer as Escrituras. Que aí sim você vai entender o que é o amor. Tá? O mundo tá muito polarizado, velho. Nossa. O ódio querendo dizer que é amor. É o amor defendendo a verdade e o ódio dizendo que o amor é o ódio porque ele defende a verdade, porque a verdade ela não passa a mão na cabeça de ninguém. A verdade, ela é absoluta em si mesma. E como ela é absoluta em si mesma, o ódio, quando ele vê a verdade sendo apontada, ele fala, isso não é amor, isso é ódio. Porque o amor aceita tudo. Não, o amor não aceita tudo. O amor, ele coaduna com a verdade. Um pai e uma mãe, ainda que ame seu filho profundamente, eles não vão aceitar o seu filho fazer tudo que ele quer, só porque ele quer. Não vai aceitar. Um pai e uma mãe vai corrigir o seu filho para que ele ande no caminho correto. Ou você vai deixar seu filho colocar o dedo na tomada e morrer antes dos 4 anos de idade. Ninguém vai fazer isso. E ali naquele momento, quando a criança tem, 1, 2 anos, ele olha para aquela tomada e ele quer colocar o dedinho lá dentro para ver o que acontece. E quando o pai e a mãe o repreende, para ele é o fim do mundo. E ele gera dentro dele aquele ódio. É ou não é? Todo mundo que tem criança pequena sabe o que eu tô falando. Sabe que isso é real e verdadeiro. Gera um ódio dentro da criança pelo simples fato daquela criança não poder colocar o dedinho na tomada. Pelo amor de Deus, é um caos na vida daquele menino. Tem criança que chora por horas e horas e horas, inconsolável, porque não pode colocar o dedo na tomada e outras coisas absurdas também. E assim é com o ódio, e assim é com a mentira. Parecemos crianças mimadas querendo colocar o dedo na tomada. Só que o problema é que somos crescidos e o dedo da tomada é contra a verdade. Então a gente não pode aceitar. O que você precisa entender é que independente do mundo estar polarizado e independente das situações estarem completamente divergentes e mentirosas, não existe meia verdade. A verdade é uma só. Não tem desculpa. A verdade não aceita desculpas. A verdade, ela vem com disciplina, com sabedoria. Eu estava participando do congresso da minha igreja e ainda está acontecendo, agora de manhã, o último dia. No primeiro dia, eu fui pegar um crachá e o rapaz me ofereceu um monte de comida, porque tinha comida para os voluntários. E eu sou do voluntariado da igreja, eu falei, não, obrigada. Ele, nossa, mas está todo mundo comendo, por que logo você vai comer? Eu falei, não, eu tô de jejum no canal. Ele, jejum não é. Aí ele, como que você fez seu jejum? Uma conversa sincera. Aí eu falei, não, eu tô comendo uma vez por dia, esses dias do congresso e tal. Aí ele, eu sei que ele falou várias coisas no sentido de admirar, que ele não dava conta, que era muito pesado, que ppp, que papapá. E por fim disse, você é muito disciplinada. Na minha cabeça, na hora, essa palavra, você é muito disciplinada. Eu pensei, é porque eu compro a verdade é comprada por um alto preço, porque uma das traduções da verdade bíblica é disciplina. Se você não é uma pessoa disciplinada e é uma pessoa cristã, já é um motivo de arrependimento. Porque precisamos de ser disciplinados para exercer a verdade. Não precisa ser os jejuns que a Poliana faz. Mas para você ter uma vida cristã, é obrigatório ter disciplina em alguma área da sua vida. Por exemplo, você tem que ter a disciplina de deixar a sua casa em ordem. Você vai ter que ter a disciplina de organizar as suas demandas, de organizar a sua alimentação, de organizar os seus jejuns pessoais, de organizar os cuidados, com o corpo ali treinando, se organizando, tomando banho, lavando o cabelo.
Você precisa aprender que a verdade, ela caminha perto da disciplina. E sem disciplina não tem como ter sabedoria. Não tem como ter instrução, entendimento, prudência. Não tem como ter discernimento. Não tem como ter educação em bom senso. O caminho da verdade começa com a disciplina. Fim. Comece a disciplina na sua vida secular. Aí você vai começar a entender o que é verdade. E aí você começa a entender o que é amor. Aí você começa a entender o que é salvação. As pessoas, elas acham que elas precisam se arrepender de coisas grandes. Claro, a gente precisa se arrepender de coisas grandes. Mas as pequenas demandas negligenciadas do dia a dia têm roubado de nós a nossa comunhão com o Pai. Eu vou relativizar a preguiça, vou relativizar isso daqui. Daqui a pouco você está relativizando o seu casamento, minha filha. Vou relativizar esse cuidado, vou relativizar esse outro cuidado. Daqui a pouco você está relativizando o cuidado com seus filhos. E relativizar tudo isso não é amor. Relativizar sobre tudo isso pode comprometer a tua salvação. Então, hoje, que o seu coração esteja inclinado a absorver tudo isso e faça uma autoanálise. Onde está o teu coração? Porque ali vai estar o teu tesouro. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti o nosso coração. Nos alcance, nos preencha, nos ensine, nos inspire. Faça de nós um vaso novo e nos leve ao sublime conhecimento da graça e da glória de Deus. Nos leve ao caminho da verdade e nos inspire a ser cada vez mais cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu oro pela nossa nação. Eu te peço, comanda, Espírito Santo, que haja verdade em nós. Senhor, repagine as histórias do Brasil, que possamos contar a nossa história baseadas num povo cheio de Deus. Eu declaro o Espírito da verdade sobre nós, o Espírito do discernimento. Eu declaro o Espírito da revelação sobre os 4 cantos desse país. E eu te peço que os nossos corações estejam inclinados ao trono de Deus. Eu quero declarar sobre o nosso país nessa manhã que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo. Deus te abençoe. E até semana que vem, se Deus quiser.